Deus falando em mistério, só Deus entende. Ou só vai entender alguém que tenha também, ou que receba naquele momento, o dom de interpretação de línguas. Então, eu posso, como qualquer outro cristão, eu posso orar em línguas, e através do dom do Espírito Santo, eu compreender o que o Espírito Santo está falando em mistério. Isso é absolutamente bíblico. O que acontece em muitos lugares? Confusões. Então, aqui em seguida, aconteceu naquele dia que eles viram línguas como de fogo pousando sobre eles. O que o fogo representou naquele dia e que representa? Representa separação, consagração para Deus. Então, quando eles viram as línguas de fogo pousando sobre eles, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou separando vocês, consagrando vocês para mim. E eles também ouviram um vento impetuoso, muito forte, que encheu toda a casa. O vento representava que Deus estava atuando no meio deles, naquele lugar, apenas para que eles tivessem aquele entendimento: Deus está agindo poderosamente no nosso meio. E o fogo representando, então, a separação e a consagração. Ora, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela continua consciente. Ela está orando, está buscando a presença de Deus, e Jesus vem e batiza a pessoa. Ela vai falar em línguas, pelo menos um pouquinho, naquele dia, ela vai falar em línguas, naturalmente, porque recebeu o Espírito Santo. Mas é tudo consciente. Ela está de pé, então ela sabe que ela está de pé, ela sabe que ela está dentro da igreja, ela está ouvindo, é tudo consciente. O Espírito Santo não é demônio. O Espírito Santo não tira ninguém da sã consciência. O que tem ocorrido em muitas igrejas? Infelizmente, o que tem ocorrido é que pastores e líderes aceitaram doutrinas de demônios e estão passando para as igrejas. O apóstolo Paulo escreveu assim para Timóteo, que era um pastor. 1 Timóteo 4. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Ele disse: ora, o Espírito, quer dizer o Espírito Santo, está em letra maiúscula, o Espírito é sempre o Espírito Santo, se referindo a ele. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, são os tempos que nós estamos vivendo agora, fim dos tempos, alguns apostatarão, quer dizer, vão se desviar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quer dizer, há milhares de anos, o apóstolo Paulo escreveu, dizendo: nos últimos tempos, muitos cristãos, muitas pessoas que seguem Jesus, vão se desviar da fé, porque eles vão obedecer ensinos de espíritos enganadores, ensino de demônios. É o que tem acontecido nas igrejas. Então a gente vai rapidamente. Dá para a gente pôr os vídeos aí, para você ter uma noção do que acontece. Wait till they come to Boston. Essa é uma igreja nos Estados Unidos. Leave us to ourselves, don't leave us to our foolish thinking. Lord, we want all that you have. Dá para parar um all pouquinho? that you have. Aqui, nessa igreja, isso não é só nos Estados Unidos. No Brasil também acontece isso aí, à torta e à direita. As pessoas, o pastor dizendo que o Espírito Santo está descendo sobre todo mundo. Então tem pessoas ali imitando animais.
Eu não sei se você sabe, na macumba, na bruxaria, às vezes manifesta um demônio que faz o pai de santo imitar cobra, serpente. Não sei se você já soube disso, já ouviu falar sobre isso. O demônio manifesta e o filho de santo ou o pai de santo, ele fica rastejando como uma cobra e imita outros animais. Esse mesmo demônio tem atuado em igrejas. Você vai ver aqui um homem sendo carregado como se fosse um cachorro, inclusive com a coleira no pescoço, porque acreditam que isso aí tem a ver com o Espírito Santo. Vamos ver um pouquinho mais. Yes. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have. All of what you have. We thank you. Hallelujah. Hallelujah. Olha o homem preso com uma corrente, uma corda, como se fosse um cachorro. Então, dentro de igrejas, tem pessoas imitando animais, tem pessoas caindo, desmaiando, e os pastores, usados pelo diabo, enganados pelo diabo, dizendo ser aquilo o Espírito Santo. E eu digo para você, infelizmente, é triste, mas são muitas igrejas que têm aceito doutrinas do diabo. Em seguida, tem o vídeo da doutrina do Caicai. Quem já ouviu falar? É esse? Não. Esse aqui é outro. Para um pouquinho aqui. Aquele pastor que apareceu antes, você vai vê-lo ainda. Um pastor americano, morreu em 2002, muito conhecido nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele praticamente iniciou com essa doutrina da gargalhada do Espírito. Tem muitas igrejas no Brasil que dizem: eu estou na gargalhada do Espírito, ou no riso do Espírito. O que significa? Na hora do louvor, entre aspas, as pessoas vão ficando inconscientes e ficam dando gargalhada, e vão caindo, desmaiando, e dão gargalhada e começam a andar como se estivesse bêbado. Eles ficam 30 minutos, às vezes 1 hora, dando gargalhada, caindo um por cima do outro, porque os pastores dizem que aquilo é a gargalhada do Espírito, é a risada do Espírito. Então, esse homem é americano, a igreja americana, os demônios atuaram de tal forma que ele, sendo americano, sendo de lá, ele começou a dizer: é a primeira vez que nós estamos como se livremente ou totalmente aqui. É como se o diabo estivesse dizendo: é a primeira vez que nós estamos tomando conta desse lugar com isso aqui. Então vamos assistir aqui as pessoas já caindo, perdendo os sentidos. Olha, todas elas rindo, perdendo sentido, caindo. Esse é o pastor que está no meio sendo segurado por outros. Parece que estão bêbados. Olha, ó. É a primeira vez que estamos aqui plenamente. Veja a situação das pessoas. Uns caindo por cima dos outros. É o que eles chamam de embriaguez do Espírito. Vejam, caídos no chão. Olha o homem perdendo a consciência.
Tudo aquilo ali são demônios. Aí você diz, pô, mas isso é nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos não. Essas desgraças normalmente vieram de lá. Mas tem um monte de pastores no Brasil. E eu dizia na rádio outro dia, às vezes o pastor quer que a igreja dele cresça, mas ele não tem aquela firmeza de dizer, eu vou fazer a vontade de Deus. Não interessa se eu vou agradar ou não os outros, eu vou fazer a vontade de Deus. O que muitos fazem? Aí eu vou procurar uma novidade para a minha igreja. E tem pastores, às vezes, até sinceros, que acabam indo atrás de novidades e começam a colocar dentro da igreja deles doutrinas de demônios. Em seguida a gente vai ver o vídeo do pessoal lá do Diante do Trono. Você já deve ter ouvido falar. Esse é o pastor Márcio Valadão, que é pai do André Valadão, pai dessa moça que é cantora, pai da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. Eles têm uma igreja em Belo Horizonte, que é chamada Igreja da Lagoinha. Quem já ouviu falar? Você deve ter ouvido falar. Lá tem mais de 20 mil membros. E eles seguem plenamente a doutrina do Caicai. Nessa reunião, eles convidaram pastores da Finlândia. No final do culto, a filha Ana Paula, que é cantora muito conhecida, disse para o pastor, era bom se o senhor deixasse para a gente uma palavra, uma profecia, porque nós vamos fazer uma determinada coisa. O pastor põe a mão nela, ela desmaia. Depois o pastor põe a mão nesse também, ele desmaia. Eles ficaram mais de 30 minutos desmaiados. E a igreja toda achando que era o Espírito Santo. Vamos assistir aqui. A reunião termina. Então, gostaria que você nos liberasse com uma palavra do Espírito, porque amanhã nós vamos chegar aqui com esse anseio por mais de Deus. E estamos prontos para receber através da sua vida. O pastor vai pôr a mão nela, ela vai desmaiar. Agora vai pôr a mão no pai dela, que é o líder da igreja. Glória a Deus. Vem um pastor da Finlândia e põe a mão nele. Ele desmaia. Ficaram a igreja, todo mundo maravilhado achando que é o Espírito Santo. Eles ficaram desmaiados mais de meia hora. Está cheio de igrejas, infelizmente, com doutrina do Caicai. As pessoas dizem, é o poder de Deus, não tem nada a ver. O Silas Malafaia, que é conhecido e muito conhecido, outro dia estava defendendo essa doutrina e dizendo para as pessoas, eu fui lá no Canadá para ver o Benihim. O Benihim é um dos mais endemoniados que você possa imaginar. Depois a gente vai ver a imagem dele. Eu disse na rádio, não é porque o pastor é conhecido, está na televisão, na rádio é conhecido, que tudo que ele fala significa que vem de Deus e está de acordo com Deus. Você acredita que o Espírito Santo faz alguém desmaiar? Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo faz alguém imitar animais? Você crê que o Espírito Santo faz alguém ficar imitando cobra, animais, ficar como se fosse bêbado? Não, são demônios. O Espírito Santo não tira ninguém da consciência. Vamos ouvir o Malafaia falando sobre isso. Há anos atrás, eu estou falando aí, 92, 93, 1992, 93. Eu tinha muita reticência em relação a essa questão de cair pelo poder de Deus. Eu ficava olhando meio de lado, o que era isso? Era uma coisa nova para mim, naquela época eu não sabia. E quem me ajudou, estou sendo bem franco aqui, a abrir a minha mente, foi Jabes de Alencar, pastor Jabes. E eu estive com Jabes em Toronto, no Canadá, numa cruzada do Benihim. E eu vi o Benihim dizer assim, meus irmãos, não me pergunte por que uma pessoa cai pelo poder de Deus. Eu só sei do seguinte, alguém cai e levanta curado. Alguém cai e levanta falando línguas estranhas.
alguém cai e levanta restaurado. Não me pergunte por que um cai e outro não cai. Aí eu estava no cantinho, o palco na frente, e eu estava olhando o Benihim meio por detrás, enviesado, porque um estádio para 20 mil pessoas lotado, e nós chegamos tarde, eu fiquei um pouco para fora. Eu só sei que o homem fez assim, tinha 20 mil pessoas no estádio. 20 mil. Ele fez assim, ó, receba o poder de Deus, e passou a mão. Parecia dominó. 95% do estádio caiu. A mão dele foi até aqui, eu estava no canto com o Jades. Eu falei, nós cai aqui hoje, nego. Só que, como a gente estava aqui no canto, a mão dele não foi, e onde a mão dele não foi, é muito conhecido, não caiu. Mas defendendo doutrinas de demônios, está entendendo assim ou não? O que o apóstolo Paulo disse se cumpre, se cumpriu, está se cumprindo. Muitos se desviarão da fé por darem ouvidos a ensinos de demônios. Esse vídeo que a gente vai ver, o último, é do Benihim, esse homem que estava fazendo culto no Canadá, e o Malafaia foi no culto no ginásio acompanhar esse homem. Esse homem é americano, agora ele recentemente se divorciou. A polícia americana está investigando a vida dele por um monte de corrupção, por um monte de coisa. É um bandido que se passa por pastor. É um dos piores em relação a essas doutrinas. Vamos ver um pouquinho para você acompanhar. Esse de terno branco. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Quantas pessoas caem? Tão cheio de demônio que ele é. Parece montagem, mas não é montagem não. É real. Centenas de pessoas caindo, desmaiando. Hoje não dá tempo de entrar nos detalhes, mas os demônios que atuam nas pessoas nessas situações, eles atuam nas pernas, nos pés, atuam no coração, eles atuam em vários lugares do corpo das pessoas. É um negócio terrível. E, infelizmente, isso tem ocorrido em muitas igrejas. Tem pastor jogando terno para as pessoas desmaiar, tem pastor soprando. Tem pastor, ora, quando a pessoa cai inconsciente, espiritualmente falando, ela está endemoniada, ela está com demônio. Então, nada tem a ver com o Espírito Santo. Amém? Então, quando você ouvir falar sobre o batismo no Espírito Santo, é algo extraordinário que Jesus prometeu aos seus seguidores. Nada tem a ver com essas coisas. Entenderam, sim ou não? São doutrinas de demônios, de espíritos enganadores. Essas pessoas depois, elas vão descobrir várias doenças no corpo delas, doenças que elas não tinham, porque quem está atuando nelas não é o Espírito Santo, são demônios. Entenderam, sim ou não? Vamos orar, nós vamos participar da Santa Ceia.